Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo de Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Para entender isso, nós precisamos primeiro lembrar o que é circuncisão, né? O que aconteceu com esse assunto, circuncisão. A circuncisão aparece lá em Gênesis 17, versículo 11, quando o Senhor diz: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Então Deus determinou que os israelitas, os hebreus, todo macho, todo menino, né, todo homem, devia cortar e retirar a carne que protege o membro sexual masculino. Tira a parte da extremidade. E essa circuncisão, na realidade, ela tinha um simbolismo, né? Ela representava livrar-se da carne, tirar fora a carne. Por isso que eles faziam isso, mas obviamente os judeus, os hebreus, faziam isso como ritual, não se preocupavam muito com o significado daquilo. E quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, nas cartas dos apóstolos, ele fala: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne. Aqui essa palavra dos pecados não existe nas melhores versões. Aqui deveria ser lido: não feita por mão, no despojo do corpo da carne. A circuncisão de Cristo. Então, a circuncisão de Cristo não é uma circuncisão física, feita por mãos. Ninguém corta com a carne e lança fora. É uma circuncisão de coração. É aquela separação da carne que o salvo por Cristo já tem capacidade de fazer, porque ele tem agora é habitado pelo Espírito Santo. E lá no tempo do Antigo Testamento eles tinham que circuncidar realmente. E algumas versões da Bíblia trazem diferentes palavras. Por exemplo, aqui a versão fiel, corrigida, Almeida corrigida fiel, no versículo em Filipenses 3:2, ela fala assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Mas na versão de 2011, dessa mesma Almeida corrigida fiel, ela trazia o seguinte: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Era diferente. Na versão de John Nelson Darby, ele fala: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da concisão. Concisão. É diferente, porque nenhuma versão brasileira que eu saiba tem essa palavra concisão. A versão Almeida atualizada, ela fala, nesse versículo de Filipenses 3, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, que seria a concisão. O que seria essa concisão? A concisão era uma mutilação, ou seja, eles começavam a cortar a carne do prepúcio e não terminavam. Então apenas mutilava. A pessoa continuava com o pedaço de carne do prepúcio, não era arrancado aquele pedaço, não era jogado fora. Então a concisão, ela é uma falsa circuncisão. E só aparece na versão do Darby e mais algumas versões. Nas outras, para simplificar talvez,
os tradutores sempre usaram a palavra circuncisão, mas não é correto. Trazendo para o significado, seria mais ou menos como o circuncidado realmente se livrou da carne, se livrou do corpo da carne, né, como fala no nosso capítulo aqui. Mas aquele que é concisado, ele não se livrou, ele apenas cortou, mas deixou lá a carne continua lá. Então isso acontece também no sentido espiritual, né? Aqueles que parecem que se livram da carne, mas continuam correndo atrás dos apelos da carne. Então é importante entender isso. Algumas versões católicas também usam a palavra mutilado no lugar da concisão, porque é uma falsa circuncisão. Cuidado com esses mutilados. Então, voltando ao nosso capítulo, então você tem os circuncidados, que eram aqueles que se livravam da carne, mas aqui no sentido da carta, não está falando da cerimônia física, da cerimônia real, de cortar a carne, mas está falando sim do sentido que isso tem de livrar-se da carne, de despojar-se da carne. E essa sim é a chamada aqui circuncisão de Cristo, né? Essa sim é a chamada circuncisão de Cristo, porque ela é não feita por mão. Então é uma separação da carne, é deixar de lado a carne, a corrupção da carne, a natureza velha do homem, para viver uma vida realmente nova. Mas os judeus não faziam isso, os judeus só faziam a cerimônia. E a cerimônia simplesmente não tinha sentido nenhum para ser feito, né? Se não tivesse uma mudança de vida. Tem um versículo em Romanos, capítulo 6, versículo 11, que nos ajuda a entender o sentido espiritual da circuncisão. Lá diz assim, Romanos 6, 11: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, uma nova posição. Então, o cristão, ele tem que se considerar morto para o pecado. Ele tem que se considerar também morto para a lei. Para a lei. E morto também para o seu próprio ego, para o seu próprio eu. Em Gálatas 2, versículo 20, ele fala isso. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então essa é a vida nova que nós temos agora em Cristo. Estou crucificado com Cristo. Em Gálatas, inclusive, você encontra 5 vezes essa nova posição de morto. Pode até lá em Gálatas abrir um pouco para ver essas cinco questões que aparecem ligadas à morte, né? No capítulo 2 de Gálatas capítulo 2, versículo 20, fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Depois, no capítulo 3 de Gálatas, ele vai dizer assim, no versículo 1, então, eu estou crucificado, falou em Gálatas 2, 20. No versículo 1, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Então, eu estou crucificado com Cristo, Cristo foi crucificado por mim. Em Gálatas 6, 14, ele vai falar também: mas longe estejas de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,
pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Aqui eu encontrei quatro situações que falam de crucificado. Tem mais uma que eu nunca lembro onde está, mas também em Gálatas são 5 no total. E essas 5 vezes, essas 5 menções que faz da morte do crente junto com a morte de Cristo, é importante para a gente se lembrar que hoje nós não temos mais vida própria. A nossa vida agora está... nós fomos crucificados com Cristo, né? E a nossa vida está agora escondida nele. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.